Fala, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro. Vou falar hoje sobre Corinthians, vitória acachapante ontem sobre o Santos, 2-0. Poderia ter sido mais, poderia ter sido o maior massacre se não fosse o goleiro João Paulo dos Santos. Mas o Coringão venceu, o Coringão está no G4. Se o campeonato terminasse hoje, como Flamengo e Palmeiras farão a decisão da Libertadores e, consequentemente, um será campeão, abre-se mais uma vaga na fase de grupos e o Corinthians hoje estaria na fase de grupos da Libertadores de 2022. Mas antes de falar sobre o jogo de ontem, de falar sobre o Corinthians, eu peço a você que inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos ajude a fortalecer cada vez mais esse canal. Sempre que tiver vídeos novos, você receberá a notificação dos nossos vídeos novos. Beleza, pessoal? Agora vamos falar do Corinthians, vamos falar do Coringão, 2-0 ontem, um massacre, poderia ter sido mais. O Corinthians no primeiro tempo dominou, amassou o Santos, mas não conseguiu o gol. E logo no início conseguiu o gol, uma jogada do Queiroz, o Jô recebeu a bola, girou e fez o gol. 1-0 Corinthians. Pouco tempo depois, o Gabriel fez o segundo gol. O Corinthians está no G4, deve ir para a Libertadores. Eu acho que o Corinthians vai para a fase de grupos, vai estar na fase de grupos. E aí no ano que vem ele vai ficar tranquilo, pois vai ter só a Libertadores e o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista dá para empurrar com a barriga, vai jogando com o time misto ali, e o Coringão ali se concentra só na Libertadores. Hoje pela manhã eu encontrei um torcedor do Corinthians, aí eu perguntei para ele o seguinte: meu amigo, qual é o problema do corintiano com o trabalho do Silvinho? Porque o corintiano não gosta do trabalho do Silvinho. Aí ele me respondeu: porque o Silvinho às vezes mexe mal, o Silvinho faz substituições que não tem nada a ver. Mas aí eu pergunto a você, corintiano, o que é que você tem contra o trabalho do Silvinho? E se o Silvinho mexe mal, você, corintiano, diz que o Silvinho mexe mal, olhe para as opções que o Silvinho tem no banco. Se tirar o Roger Guedes, aí coloca o Luan. Se tirar o Gabriel Pereira, coloca o Mosquito, que é garoto ainda. O Corinthians não tem muitas opções no banco. E o torcedor reclama do trabalho do Silvinho. Lógico, a torcida ficou chateada com o jogo contra o Flamengo, mas ali não tinha condições do Corinthians encarar o Flamengo de igual para igual. O time teve que ir fechado, o Silvinho teve que botar o Corinthians fechado aí, jogando por uma bola, tanto que no primeiro tempo o Corinthians chegou ali com o jogo e tal, mas quando entrou os titulares do Flamengo, o Corinthians não conseguiu mais jogar. E ontem, quando enfrentou o Santos, que é um time que na minha opinião é muito inferior ao Corinthians, hoje o Santos é muito inferior ao Corinthians tecnicamente, o Corinthians dominou. O Corinthians poderia ter feito os 4-5 se não fosse o João Paulo. Então, torcedor, é o seguinte: você critica o Silvinho, talvez você não esteja satisfeito com o Corinthians sendo coadjuvante no campeonato, que faz todo sentido. O Corinthians foi campeão 3 vezes na última década. Mas você tem que entender que o Corinthians não tem um time para conquistar títulos. E com relação às alterações do Silvinho, o Corinthians não tem banco. Você olha o banco de reservas do Corinthians ali, tem poucas opções. O Corinthians pode ter um time titular muito forte, mas se perde um titular, a coisa fica muito difícil. Tanto que o Juliano ontem não jogou, não conseguiu ser a mesma coisa. O William está vindo de contusão, entrou no segundo tempo, também não conseguiu jogar no mesmo nível do Juliano, porque está vindo de contusão, tá? É um grande jogador. Então, quando perde uma peça, a coisa fica muito difícil. Falta elenco para conquistar títulos. Eu falei isso no vídeo anterior. Falta elenco para brigar por títulos importantes. Falta elenco para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Precisa reforçar o time se quiser ser campeão da Libertadores. Então, falta elenco para o Corinthians. O problema do Corinthians não é treinador. O problema do Corinthians é elenco. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Até mais. Fique com Deus e tchau, tchau.